A cena é clássica, você vai colocar teu filho para dormir e ele diz que não pode ficar ali porque tem monstro embaixo da cama. Tem outros medos também, tem medo do escuro, medo dos brinquedos, das bonecas, enfim. Mas afinal, o que fazer? Será que é normal a criança ter medo? Quem vai nos ajudar agora com isso é a psicóloga Sandra Bittencourt. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. É natural a criança ter medo? Natural. O medo é uma emoção natural do ser humano, é um medo, é uma emoção de preservação. A questão é o volume desse medo, né? Essas criações da mente, de fantasma, do bicho-papão, isso tudo é normal em alguma idade? Qual idade? Olha, é normal dentro do desenvolvimento da primeira infância, né? Que vai ali por volta até os 6 anos e tal. Mas isso fica mais fortalecido em determinadas faixas, né? De 3 para 4 anos, depois outros tipos de medo de 5 para 6 anos. Mas o que acontece? Essa faixa de idade, a criança está no pensamento simbólico. Ela está na fantasia, ela está no que nós chamamos de pensamento mágico. Então, tudo ganha vida, tudo tem vida, não é? E o que a gente precisa de verdade é fortalecer essa criança, né? Na coragem, né? E transitar pela casa, mostrar para a criança que toda a família conhece todos os cantos da casa e assim por diante. O que complica é que a gente potencializa, não é, essa fantasia e esse medo da criança, sem se dar conta disso. Como que a gente faz isso, Sandra, sem a gente perceber? Como que a gente Olha, potencializa? eu vou dar um medo concreto, né? Tem crianças que têm medo de rojão. Tá certo? Porque a hora que ouviu um rojão, quando era menorzinho, e se assustou. E a família, em vez de lidar com isso de um jeito saudável, olhou para a criança muito mais assustada às vezes do que ela, pelo medo que ela apresentou. Então corre para a criança, tampa os ouvidos, né? E agora vai ter rojão, futebol, tampa os ouvidos da criança. Causa um medo que ela não vai esquecer. E a criança vai concretizando esse medo e potencializando. Então sempre que houver um rojão, não é? Ela vai ficar assustada. E na verdade a gente pode fazer isso no momento de festa. Então a criança, ela cola muito do que os pais demonstram, não é? Então, às vezes, a gente potencializa isso, intensifica isso sem se dar conta, não é? A criança vem correndo na nossa direção por medo de uma fantasia e tudo, e a gente abraça aquele medo. Na verdade, a gente deveria abraçar apenas a criança. Agora, assim, por exemplo, uma fantasia. Então, mamãe, eu tenho medo de um fantasma na minha cama. O que a mãe tem que fazer? Mostrar para ela que não tem nada, dar risada, falar, isso é bobagem. O que faz? Então, é importante não desmerecer o medo, mas também não potencializá-lo, ok? Então, hoje existem também muitos recursos, né? Existem histórias, existem vídeos do Disney para poder assistir e discutir e mostrar para a criança, né? Olhar embaixo da cama junto com a criança, não é? Mostrar que o domínio da casa, na verdade, pertence aos adultos, pertencem aos pais. E eles, como donos da casa, e o papai e a mamãe, ninguém se atreveria a fazer qualquer coisa com ele dentro do quarto dele. Na verdade, você fortalece a criança, ok? Se ela está mais assustada, você acolhe. Leva ela para a cama com os pais? Não necessariamente, não necessariamente. Mas quando a criança entra nessas questões que pode gerar até um terror noturno, a gente pode trazer a criança mais perto da cama, não necessariamente na cama, mas pode colocar o colchão ao lado e assim por diante, fazer essa transição, mas sempre pensando em quê? Em retornar para o lugar dela, para o quarto dela, porque se ela não se sente segura nem na própria casa dela, não é nem no próprio quarto dela, é preciso um trabalho mais apurado. E normalmente esse trabalho deve ser feito muito mais com os pais do que com a criança, orientar os pais a lidar com essa questão. Muito legal. Muito obrigada, viu, Sandra?